A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, o pastor Janderson Nascimento, e hoje, para a glória de Deus, estamos iniciando mais uma jornada, um novo trimestre, o segundo trimestre da CPAD em 2021, aqui dessa classe. E nesse trimestre nós vamos estudar uma doutrina tão importante dentro da teologia. Vamos conhecer a respeito da pessoa de Deus. E o tema dessa lição é: quem é Deus? E a aula de hoje, lição de número 1 desse segundo trimestre, nós vamos estudar o seu caráter como Criador. E eu espero que Deus em Cristo possa edificar você de uma forma poderosa, à luz da palavra de Deus, à luz da teologia também. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e a alcançar mais vidas para Cristo. Por favor, também deixa aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, e participe conosco nessa ministração. Nós estamos com uma ferramenta muito especial que é o Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, professor da Escola Bíblica Dominical, a melhorar ainda mais as tuas aulas da Escola Bíblica. Conheça os nossos materiais, eu espero que Deus te abençoe poderosamente. A aula de hoje tem o texto bíblico, nós temos alguns objetivos, eu estou comentando aqui as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Então vamos que vamos, gente boa, vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 1 deste segundo trimestre da CPAD em 2021, aqui da classe dos pré-adolescentes. A nossa lição traz o seguinte tema: quem é Deus? O objetivo dessa lição durante todo esse trimestre é estudar uma doutrina bíblica conhecida como doutrina de Deus, ou teologia própria. Vamos entender, à luz da palavra de Deus e à luz da revelação, a respeito desse relacionamento que nós temos com Deus, do relacionamento que Deus tem conosco, e hoje nós vamos analisar parte do seu caráter. Não como um todo em si, mas vamos tentar encontrar algumas respostas bíblicas. E o tema da aula de hoje é esse, o Criador. Nós vamos olhar para Deus como Criador, Criador de todas as coisas, e entender que esse Deus é soberano. A nossa lição, ela tem algumas bases bíblicas, e nós precisamos olhar para essas bases bíblicas, até mesmo para a gente poder ministrar bem em sala de aula. A primeira base bíblica está em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 4, faça essa leitura com os teus alunos. A segunda está em Gênesis ainda, capítulo 1, versículo 26 ao 28 e versículo 31. O que a Bíblia diz está localizado em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. É muito importante fazer essa leitura com os teus alunos em sala de aula. Hoje nós vamos analisar esse caráter desse Deus Todo-Poderoso como o Criador de todas as coisas. O pastor Ezequias Soares, comentando na teologia pentecostal, faz questão de dizer que o termo teologia deriva de duas palavras. E é importante a gente destacar isso aqui. Primeiro, theo, que traz essa ideia de Deus, e logia, que vem da palavra grega logos, que significa estudo, conhecimento, pesquisa, palavra também. Para a gente poder entender, nós estamos então estudando a respeito de Deus. E algo que é interessante que eu quero destacar para você, que é impossível estudar a respeito de Deus. Deus é inalcançável. Nós entendemos à luz da palavra de Deus que ele, por sua vontade, então, se revela a nós. E o que é que a gente estuda em si? O nosso objeto de estudo é a palavra de Deus, e não o próprio Deus em sua essência. Aquilo que nós estudamos a respeito de Deus é aquilo que foi revelado para nós, que está nas Escrituras. Isso quer dizer, gente boa, que nós vamos estudar a palavra de Deus, entendendo a respeito dessa revelação do Deus Todo-Poderoso, e observando o tema da aula de hoje, compreendendo que esse Deus possui o caráter de Criador. O primeiro ponto da nossa aula trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD: a criação. Em primeiro lugar, nós vamos olhar para essa ação desse Deus Todo-Poderoso como Deus Criador, agindo na criação do universo.
Antes de tudo, eu quero destacar, com base na teoria do pastor Ezequias Soares, que descreve para a gente na teologia pentecostal que existem algumas visões inadequadas a respeito de Deus. A primeira visão é conhecida como o ateísmo. O ateísmo é a crença que Deus não existe, é a negação da existência desse Deus verdadeiro. Essa é a primeira crença inadequada. A segunda crença a respeito de Deus, que também é vista como uma teoria, é o agnosticismo. O agnosticismo é a teoria de negação do conhecimento, ao mesmo tempo que faz questão de dizer que não há uma opinião formada a respeito desse Deus Todo-Poderoso. Por isso que traz essa ideia de negação da existência dele e não uma opinião formada em si a respeito do caráter desse Deus. Nós não acreditamos assim. A terceira teoria que a gente precisa destacar para você é a teoria do evolucionismo, que faz questão de dizer que todos os organismos biológicos que existem fazem parte de um processo de seleção natural, e essa seleção natural escolhe aquele que é mais forte, aquele que evolui, negando também a existência desse Deus. Nós não acreditamos assim. Outra teoria que aparece também é o politeísmo. O politeísmo afirma que existe mais de um Deus, mais de uma divindade. E nós acreditamos, à luz da palavra de Deus, em um Deus uno, único e criador. Outra crença que a gente precisa observar como visão equivocada é conhecida como panteísmo. O panteísmo ensina e defende que Deus se revela, ou seja, que Deus é toda a criação. Tudo aquilo que foi feito é Deus. O sol é Deus, a lua é Deus, o mar é Deus, o ar que nós respiramos é Deus. E nessa crença nós também não acreditamos. Porque se Deus é um Deus que se relaciona conosco, e vou deixar isso claro também nessas lições que vamos ministrar. Outra crença que existe, que nós não acreditamos, é o deísmo. O deísmo afirma o seguinte: afirma que Deus existe, que criou todas as coisas, mas esse Deus não se relaciona com a sua criação. Nós não acreditamos assim porque Jesus se relaciona conosco, Deus se relaciona conosco quando nós oramos. E como nós estamos estudando a respeito desse Deus, precisamos entender que esse Deus se relaciona conosco, que ele está presente em sua criação, que ele fala com você. E observando essa questão, nós precisamos destacar para você a respeito do caráter desse Deus. Esse Deus que é criador e que se envolve com a sua criação. Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Gênesis, o texto de Gênesis, especialmente do capítulo 1 a 11, descreve para a gente esse caráter desse Deus criador. Os primeiros capítulos, especialmente capítulo 1 ao 3, percebemos muito bem esse Deus que está envolvido na criação. Ele cria tudo pelo poder da sua palavra e sua vontade. Ele diz: haja e tudo se fez. Ele se relaciona com a sua criação quando ele então cria o homem do pó da terra. Cria também a mulher da costela do homem. Você percebe que há um relacionamento, porque a Bíblia também deixa claro que ao cair da tarde, esse homem se relacionava com Deus, conversava com o Senhor. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, aprendemos que esse Deus criador criou todas as coisas por sua vontade, pelo seu querer, pelo seu desejo. Salmo 19 também fala a respeito da beleza da criação estabelecida pelo propósito de Deus. O salmista, escrevendo o Salmo 24, versículo 1, faz questão de dizer que tudo pertence a ele e tudo passou a existir por vontade dele. Então, entendendo sobre esse aspecto desse Deus criador, já nesse primeiro ponto, nós percebemos muito bem que ele cria e se relaciona, que ele cria e está presente. Apresente isso para os teus alunos em sala de aula e avance agora para o segundo ponto da tua aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a criação e o Criador. Quando a gente olha nesse segundo ponto para perceber exatamente esse relacionamento desse Deus Criador com sua criação, nós paramos também para entender
aquilo que Paul Tillich fez questão de descrever a respeito desse Deus que age criando, desse Deus que trabalha na criação se revelando. Ezequias Soares faz questão de dizer também que o homem, por si só, é um ser religioso. João Calvino, certa feita, disse que nós temos então em nós esse senso de religião, esse senso do divino, de entender que existe um Deus criador. Paul Tillich faz questão de descrever 5 vias que demonstram na criação a existência desse Deus todo-poderoso. A primeira via que ele descreve, a existência do movimento, afirmando que todas as coisas que existem estão em constante movimento e revelam que isso foi feito por um Criador. A subordinação das causas, essa relação da causa e do efeito. E essa causa original que provoca esse efeito que existe no mundo é o próprio Deus. Esse Deus que cria todas as coisas convergem para ele. A terceira via que Paul Tillich apresenta, a contingência dos seres. Isso quer dizer que nós não estamos no mundo por nossa causa, mas estamos aqui pela vontade dele, pelo querer dele, porque ele se envolveu com a criação. A graduação dos valores transcendentais. Os seres humanos possuem valores morais como bondade, como verdade e nobreza, e tudo isso provém do caráter divino desse Deus. Isso demonstra a sua revelação e também a sua relação com a sua criação. E em quinto lugar, Paul Tillich fala a respeito da ordenação sem fim. Tudo que foi feito possui uma ordem, está no seu devido lugar. Isso foi estabelecido por Deus. Quando nós olhamos nesse segundo ponto, sobre esse relacionamento de Deus e a sua criação, percebemos essa revelação que demonstra o seu caráter. Do primeiro ao quarto dia, Deus está colocando em ordem todas as coisas. Está criando tudo por uma ordem natural, de acordo com a sua vontade. Ele cria a luz, faz separação com as trevas, ele cria os animais pelo seu próprio desejo. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1 e chegamos ao quinto e sexto dia, percebemos que Deus dá vida aos animais e também aos seres humanos. E olhando para o texto bíblico, entendemos à luz da palavra de Deus que no sétimo dia esse Deus descansa. Esse relacionamento é demonstrado na palavra. Deus está visível no texto. Deus está se revelando no texto, em sua criação, a partir de Gênesis. E quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 31, entendemos que tudo que Deus fez é bom, é ordenado, é organizado, como o próprio Paul Tillich chegou a dizer. Avançando, espero estar contribuindo com você, vamos para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A criação do ser humano. Nesse terceiro ponto, nós vamos entender que esse Deus é um Deus pessoal. Ele cria o primeiro casal, cria o homem primeiro e depois a mulher. Cria o homem do pó da terra e a mulher da costela do homem. E aqui nós vamos entender, à luz da palavra de Deus, que esse Deus se revela também como Deus pessoal, um Deus de relacionamento. Quando nós lemos na Bíblia, nós encontramos nas páginas sagradas esse Deus se revelando como um Deus pessoal, um Deus que está presente, um Deus que conversa, um Deus que age, um Deus que se revela. Olha o que o salmista disse. Salmo 104, versículo 27 ao 29. Leia esse texto com seus alunos. O salmista narra a respeito da revelação desse Deus que está presente e agindo de forma pessoal. Isaías 55, 9. Em profecia, Isaías entende, então, que Deus se revela como um Deus que é pessoal, que conhece os nossos pensamentos, que está próximo, perto. João 17, 24, está escrito no texto bíblico que ele amou os seus filhos, a criação, o homem, antes da fundação do mundo. E ele amou por um propósito eterno. Quando nós lemos Efésios 1:4, está escrito que antes da criação, antes de tudo, pelo seu caráter criador, ele estabeleceu o plano da salvação para nos resgatar. E neste terceiro ponto, estamos observando esse Deus que cria o ser humano, mesmo sabendo que o homem vai pecar, vai falhar, mas em amor ele cria. E ele já providencia a redenção para esse homem.
Quando nós lemos Gênesis 2, 15 e 18, percebemos que Deus cria tanto o homem como a mulher, e a mulher é sua auxiliadora. O termo para Eva é exarcnego, que traz a ideia daquela que auxilia, daquela que está próximo, perto, no mesmo patamar do homem. Ela não é maior do que o homem e nem menor, mas possui o mesmo patamar diante de Deus. O termo exarcnego, que traz essa ideia da criação da mulher, também é apresentado como um nome de Deus. Deus coloca o seu nome na mulher em sua criação, descrevendo exatamente esse relacionamento de consolo, esse relacionamento de auxílio, esse relacionamento de estar junto, próximo, para ajudar o homem nesse projeto eterno. Diante disso, eu espero estar contribuindo com você. Vamos agora para o último ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o cuidado do jardim ontem e hoje. Esse é o nosso quarto e último ponto da lição de hoje. Agora nós vamos entender que Deus cria o homem em um relacionamento para que esse homem então haja dentro da criação, cuidando do jardim. Gênesis capítulo 1, versículo 27 ao 29, entendemos que a criação foi feita com um objetivo e o ser humano foi feito para poder viver e cultivar dentro dessa criação. Gênesis 2, 8, 15 e 19, nós entendemos que Deus também deu um trabalho para o ser humano, para o homem, poder colocar os nomes nos animais. Você percebe, à luz da palavra de Deus, que no jardim também havia trabalho, cuidado, serviço. E Deus deu atividades aos seres humanos. E a obra do jardim é um cuidado. Então, inicialmente, nesse caráter criador que estamos analisando, percebemos que Deus é um Deus que se revela, um Deus que se relaciona também com o ser humano, um Deus que trabalha nesse jardim e um Deus que também dá atividades para os homens, assim como para mim e você. Nós em Cristo também temos atividades. Precisamos cuidar também da nossa vida, cuidar do meio ambiente em nossa volta, porque isso também faz parte do princípio da criação. Eu espero ter contribuído com você hoje nessa primeira aula, que você seja edificado em Jesus. Como a gente tem feito em todas as nossas ministrações, eu quero trazer algumas dicas de leitura que citamos aqui para você. Primeiro, eu quero indicar para você essa teologia sistemática pentecostal, que vai te dar uma ajuda muito boa se você for estudar esse tema sobre esse Deus criador, esse Deus que se revela, a doutrina de Deus. Também tem outro texto muito legal, Doutrina de Deus, uma série de teologia cristã do Gerald Bryant. Esse material é muito legal para quem gosta de estudar a respeito desse Deus que se revela, e é um material também que pode te ajudar muito nesse trimestre. Você encontra isso aí na internet, tá bom? A nossa próxima lição, lição de número 2, e eu te espero por aqui, vai tratar sobre esse caráter desse Deus que se revela como libertador. Vamos compreender que esse Deus também é um Deus que liberta. Contamos com vocês. Um beijo no teu coração, marca a gente no teu Instagram, que Deus te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.